Foge, minha filha. Foge para bem longe. Vai, pelo amor de Deus, corre agora. Foi o que eu escutei assim que me aproximei. Uma cena inacreditável. Um cachorro carregando uma menininha nas costas, fugindo de alguém, enquanto a mãe aleijada ficava para trás. Eu não entendi nada, mas entendi que precisava fazer alguma coisa. E o que eu fiz naquele momento mudou completamente a minha vida. Se você está aqui para ouvir minha história, não é por acaso. É um sinal de que existe algo que ainda vai fazer você repensar muita coisa na vida. Então, se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você me assiste. Fazia quase 7 anos que eu vivia assim. 7 anos desde que a estrada deixou de ser aventura e virou refúgio. Ou fuga. Sei lá. A diferença entre as duas coisas é menor do que a gente imagina. O rádio chiava baixinho. Uma música sertaneja antiga, daquelas que ninguém mais lembra o nome, mas todo mundo conhece. Eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava lá atrás, naquele lugar escuro, onde eu sempre voltava quando ficava tempo demais sozinho, no dia em que eu hesitei, no dia em que alguns segundos custaram uma vida. Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais me envolveria em situação nenhuma na estrada, que nunca mais pararia para ajudar desconhecido, que nunca mais confiaria no instinto, porque o instinto já tinha me traído uma vez. Mas a estrada tem um jeito cruel de te colocar cara a cara com aquilo que você mais tenta esquecer. Eu estava a uns 20 quilômetros de uma cidadezinha chamada Aliança do Tocantins. Um desses lugares que você passa direto e nem percebe que existiu. Algumas casas de tijolo vermelho, uma igreja, um posto, nada além disso. O calor era tão intenso que até as cigarras pareciam cansar. O zumbido delas vinha e voltava, como se tentassem encontrar força para continuar. Foi então que eu ouvi. Um som seco, metálico, como um estalo curto que não combinava com o ambiente. Clac! Eu franzi a testa. Olhei para o retrovisor. Nada. Olhei para frente de novo. A estrada estava vazia, apenas o calor subindo, a linha branca tremendo no horizonte e o mato seco nas laterais. Mas o som continuou. Clac, clac. Era irregular, falhado, como se algo estivesse batendo no chão e caindo de novo. Eu diminuí a marcha sem pensar. O instinto falou mais alto que a promessa. E foi quando a poeira baixou um pouco na frente do para-brisa que eu vi a cena mais estranha, mais angustiante e mais impossível que já presenciei em 22 anos de estrada. Um cachorro caramelo, magro, mancando, caminhava no meio da pista carregando uma menina desacordada nas costas. Eu pisquei. Achei que o calor estava me fazendo delirar, mas não era delírio. O bicho tremia de exaustão. As patas traseiras escorregavam no asfalto quente. O corpo da menina balançava a cada passo, o vestido azul rasgado, os bracinhos balançando soltos, o rosto arranhado. Ela não devia ter mais que 7, 8 anos. O cachorro olhava para trás a cada 3, 4 passos, como alguém que sabe que está sendo perseguido. Os olhos dele eram de pânico puro. Eu senti o estômago apertar, e então vi a mulher. Ela estava caída no chão, uns 20 metros atrás do cachorro. Se arrastava, os cotovelos arranhando o asfalto, a mão estendida, tremendo. 2 muletas jogadas ao lado, como se tivessem sido arrancadas dela à força. Ela tentava alcançar uma delas, falhava, tentava de novo. O rosto sujo de poeira e lágrimas. Um desespero que atravessou o para-brisa e acertou direto a minha alma. Eu reduzi mais. O caminhão roncou baixo. Foi então que eu percebi o detalhe que ninguém notaria de primeira. A marca no chão. Um trilho raso. Como se alguém tivesse sido arrastado. Pegadas diferentes misturadas. Movimentação recente. Gravetos quebrados. Um rastro de fuga. Meu corpo inteiro gelou, mesmo com aquele calor infernal. E antes que eu pudesse processar o que estava vendo, o medo ganhou forma.
Do mato ao lado da estrada, 3 homens encapuzados surgiram correndo. Eles não gritaram, não hesitaram. Vinham direto. A postura deles não deixava dúvidas. Vinham para terminar o que começaram. Um deles apontou na direção da mulher caída. O outro olhou direto para o meu caminhão. O terceiro corria mais rápido, os braços balançando, a respiração pesada mesmo à distância. Eles estavam perto demais, determinados demais, e naquele instante eu virei alvo também. O cachorro percebeu isso antes de mim. Ele olhou para trás, rosnou, escorregou no asfalto quente, quase caiu com a menina, mas se levantou de novo. O bicho tremia de dor e coragem ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse dizendo: eu faço a minha parte, mas agora você precisa fazer a sua. A mulher tentou levantar mais uma vez, apoiada apenas nos braços. O corpo dela tremia tanto que parecia que ia desmontar ali mesmo. Ela esticou a mão na minha direção. E quando nossos olhos se encontraram, eu entendi tudo. Ela não estava pedindo socorro só para ela. Ela estava pedindo pela menina, pelo cachorro, por alguém que ainda pudesse ter futuro. Eu engoli seco, senti o passado vindo como um trovão. O mesmo aperto no peito, a mesma hesitação. A mesma paralisia que me custou uma vida 7 anos atrás. E foi justamente essa hesitação, essa lembrança amarga, que decidiu por mim. Porque ali, no meio daquela estrada esquecida, eu percebi que o destino estava me dando uma segunda chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar. Eu olhei para os 3 encapuzados correndo, olhei para a mulher caída, olhei para o cachorro carregando a menina desmaiada, e quando minha mão empurrou a porta do caminhão, eu entendi que não tinha mais volta. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Meus dedos tremiam no trinco da porta. O calor entrou como uma pancada quando abri. O cheiro de asfalto quente e mato seco tomou tudo. Eu desci do caminhão. Os 3 homens pararam por um segundo. Me mediram, calcularam. Eu não era grande, não era forte. Só era um caminhoneiro de 53 anos, com barriga saliente, joelho ruim e costas que reclamavam toda manhã. Mas eu estava entre eles e aquela menina. E dessa vez, eu não ia hesitar. O cachorro me olhou, a mulher me olhou, e eu dei o primeiro passo. O calor bateu no meu rosto como um soco quando meus pés tocaram o asfalto. O chão queimava através da sola gasta da bota. O ar estava tão seco que doía respirar. Mas nada disso importava. Eu estava parado ali, no meio da BR-153, com o caminhão roncando baixo atrás de mim, encarando 3 homens encapuzados que vinham na minha direção como predadores que encontraram presa fácil. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue latejando nos ouvidos. As mãos tremiam, não de medo, ou talvez fosse medo sim, mas era também raiva. Raiva de mim mesmo, raiva daquele dia, 7 anos atrás, quando eu não fiz nada. O cachorro caramelo tinha parado a uns 10 metros de mim. Ele ofegava pesado, a língua para fora, o corpo todo tremendo. A menina continuava desacordada nas costas dele, o vestido azul sujo de terra e sangue seco. O bicho me olhava com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda cheios de luta. Como se estivesse me perguntando: você vai ajudar ou vai deixar a gente morrer? Atrás dele, a mulher continuava se arrastando. Ela tinha conseguido pegar uma das muletas e tentava se apoiar, mas o corpo não obedecia. As pernas não sustentavam. Ela caiu de novo, de joelhos, a muleta escapando e batendo no chão com aquele som metálico que tinha me chamado a atenção. Clac! Ela levantou o rosto, olhou para mim. E naquele olhar eu vi tudo o que precisava saber. Desespero, súplica e uma aceitação terrível. Como se ela já soubesse que ia morrer ali, mas ainda assim implorasse para que a menina tivesse uma chance. Os 3 homens estavam a uns 30 metros agora. Eles diminuíram o passo quando me viram descer do caminhão. Não pararam, só recalcularam. Um deles tinha algo na cintura.
Não dava para ver direito por causa da distância e do calor subindo do chão, mas eu sabia. Tinha visto gente armada o suficiente na vida para reconhecer a postura. O que eu tinha na mão? Nada. Eu não carregava arma. Nunca carreguei. Não por ser bonzinho, mas porque eu sabia que se eu tivesse uma, um dia eu ia usar. E eu não queria carregar mais esse peso. Então, o que eu tinha para me defender? Um caminhão velho, 53 anos de estrada, e uma promessa que eu tinha quebrado uma vez e jurado nunca mais quebrar. Mas promessas não salvam ninguém, ação salva. Eu respirei fundo, senti o suor escorrendo pelas costas. O sol queimava a nuca, as cigarras tinham parado de cantar. Era como se até elas estivessem esperando para ver o que ia acontecer. Os homens pararam a uns 20 metros. O do meio tirou o capuz. Ele era jovem. Não devia ter mais que 30 anos. Rosto magro, olhos fundos, barba por fazer. Tinha uma cicatriz fina na bochecha esquerda. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Não tinha pressa. Tinha certeza. "Sai da frente, velho", ele disse. A voz era baixa, controlada, perigosa. Eu não respondi. Só fiquei ali, parado, entre ele e o cachorro. Ele deu um passo à frente. Eu não vou repetir. Eu senti minha garganta secar. Meu corpo inteiro gritava para voltar para o caminhão, para dar ré, para sair dali antes que fosse tarde demais, antes que eu virasse mais um corpo esquecido na beira de uma estrada. Mas eu olhei para trás. O cachorro ainda estava lá, tremendo, segurando a menina. A mulher tinha conseguido se apoiar numa das muletas e estava de pé, cambaleando, mas de pé. Ela segurava a outra muleta como se fosse uma arma, como se pudesse fazer alguma coisa com aquilo. E foi quando eu vi o rosto da menina. Ela tinha os olhos fechados, o rosto arranhado, mas mesmo desacordada, mesmo machucada, ela tinha uma expressão de paz, como se confiasse que alguém ia salvá-la. E naquele momento, eu entendi. Não importava o que acontecesse comigo, não importava se eu morresse ali. O que importava era que aquela menina não morresse achando que o mundo era só monstro. Eu virei de volta para o homem. "Não", eu disse. Simples assim. Uma palavra. 2 letras. Mas foi a palavra mais pesada que eu já disse na vida. O homem estreitou os olhos. Ele não esperava isso. Ninguém esperava que um caminhoneiro gordo, velho e sozinho tivesse coragem de dizer não para 3 homens armados no meio do nada. Ele deu mais um passo. "Você sabe com quem está falando?" "Não", eu repeti. "E não quero saber." Ele sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o tipo de sorriso que precede violência. "Então você escolheu morrer." Ele fez sinal para os outros 2. Eles começaram a se separar, um para cada lado, cercando. Tática básica. Dividir a atenção, atacar de ângulos diferentes. Eu sabia que não tinha chance. Mas eu também sabia que se eu voltasse para o caminhão agora, se eu desse ré e saísse dali, eu ia carregar mais uma vida na consciência. E dessa vez não ia ser só uma. Iam ser 3, a menina, a mulher, o cachorro, e eu já carregava peso demais. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Dei um passo à frente. O homem do meio parou, confuso. "O que você está fazendo?" "O que eu devia ter feito há 7 anos", eu respondi. E então eu gritei. Gritei com tudo que eu tinha. Gritei para que qualquer carro que viesse na estrada ouvisse. Gritei para que os homens soubessem que eu não ia calar, que eu não ia deixar isso acontecer em silêncio. "Socorro! Tem gente sendo sequestrada aqui! Socorro!" Minha voz ecoou pelo cerrado vazio. As cigarras voltaram a cantar, assustadas. Um pássaro levantou voo do mato. Os 3 homens se entreolharam. E foi então que eu percebi o erro deles. Eles não esperavam barulho, não esperavam atenção. Eles estavam acostumados com gente que se calava, com gente que abaixava a cabeça, com gente que deixava acontecer. Mas eu não ia ser essa gente. Não dessa vez. O homem do meio avançou. Rápido. Mais rápido do que eu esperava.
Eu não tive tempo de reagir. Ele me empurrou com força. Eu caí de costas no asfalto quente. A pancada tirou o ar dos meus pulmões. Minha cabeça bateu no chão. Vi estrelas. Ele se abaixou sobre mim, o joelho no meu peito, a mão no meu pescoço. Você devia ter ficado quieto, velho. Eu tentei respirar. Não consegui. Ele apertava forte. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Mas então eu ouvi. Um rosnado, grave, profundo, raivoso. O cachorro. Ele tinha largado a menina no chão, com cuidado, e agora vinha na nossa direção, mancando, trêmulo, mas vinha, os dentes à mostra, os olhos fixos no homem que me segurava. O homem olhou para o cachorro e riu. Vai fazer o quê, vira-lata? Mas o cachorro não parou, e quando ele estava a 2 metros, ele pulou. Não era um pulo forte, não era um pulo de cachorro saudável. Era o pulo de um bicho que já tinha dado tudo de si e ainda assim encontrava força para dar mais. Ele acertou o braço do homem. Mordeu, forte. O homem gritou e me soltou. Eu caí para o lado, tossindo, engasgando, tentando puxar ar. O cachorro foi jogado longe com um chute. Ele caiu no chão, gemeu, mas se levantou de novo. E foi quando eu ouvi o som que mudou tudo. Uma buzina, longa, insistente. Eu virei a cabeça, ainda tonto, ainda tentando respirar. Um caminhão estava vindo, grande, vermelho, com o logo de uma transportadora conhecida. Ele diminuiu a velocidade. Os 3 homens se entreolharam, calcularam. Então, sem dizer nada, voltaram correndo para o mato. Desapareceram tão rápido quanto tinham aparecido. Eu fiquei ali, deitado no asfalto quente, o coração batendo descompassado, o corpo doendo, mas vivo. O cachorro veio até mim, lambeu meu rosto. O focinho dele estava quente. Ele tremia tanto que eu sentia. Tá tudo bem, garoto. Eu sussurrei, a voz ainda falhada. Tá tudo bem. O caminhão parou do meu lado. A porta se abriu. Um homem desceu, mais velho que eu, barba branca. O olhar cansado, mas firme. Tá precisando de ajuda, companheiro? Eu olhei para ele, olhei para o cachorro, olhei para a mulher que ainda estava de pé, apoiada nas muletas, chorando em silêncio. Olhei para a menina deitada no chão. E então eu disse a única coisa que fazia sentido. Sim, a gente precisa. O caminhoneiro que parou se chamava Reinaldo. Ele tinha aquele jeito de quem já viu muita coisa na vida e nada mais conseguia surpreender. Mas quando olhou para a cena toda, eu no chão, o cachorro sangrando, a mulher nas muletas, a menina desacordada, até ele pareceu perder o fôlego por um segundo. Jesus Cristo, ele murmurou, descendo depressa. Eu ainda estava tentando me levantar, mas meu corpo não colaborava. Sentia como se alguém tivesse passado um rolo compressor nas minhas costas. Minha cabeça latejava. Minha garganta ardia onde o homem tinha apertado. Eu tossi, cuspi no chão. Tentei respirar fundo. Reinaldo veio até mim e me segurou pelo braço. Calma, rapaz, devagar. Ele tinha força nos braços, aquela força de quem carrega peso a vida inteira. Me ajudou a sentar. Minha visão ainda estava meio turva, mas aos poucos as coisas foram voltando ao foco. O cachorro estava ao meu lado, deitado, ofegante. A pata dianteira esquerda sangrava. Ele tinha levado o chute com tudo, mas mesmo assim continuava de olho em tudo, as orelhas atentas, o corpo tenso. Como se esperasse que os homens voltassem a qualquer momento. Quem eram aqueles caras? Reinaldo perguntou, olhando para o mato onde eles tinham sumido. Não sei, eu respondi a voz rouca, mas eles não estavam brincando. Reinaldo olhou para a mulher. Ela tinha se arrastado até perto da menina e agora estava ajoelhada ao lado dela, segurando a mãozinha pequena, chorando baixinho. As muletas estavam caídas ao lado. Ela nem ligava mais para elas. E ela? Reinaldo perguntou. Também não sei. Eu admiti. Eu só vi a cena e parei. Reinaldo me olhou de um jeito estranho. Não era julgamento. Era mais como respeito,
ou talvez reconhecimento. Como se ele soubesse que parar naquela situação não era decisão fácil. Você fez a coisa certa, ele disse, simples assim. Eu não respondi. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Só sabia que não tinha conseguido fazer diferente. Reinaldo se levantou e foi até a mulher. Agachou ao lado dela, devagar, para não assustar. E, moça, ele disse a voz calma, a menina está respirando? A mulher levantou o rosto. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. O rosto magro, marcado. Olhos fundos, vermelhos de tanto chorar. Cabelo preto grudado na testa suada. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Tá respirando, ela conseguiu dizer. Mas ela não acorda. Reinaldo colocou a mão no pescoço da menina, sentindo o pulso. Ficou ali por alguns segundos, concentrado. Então acenou com a cabeça. Pulso tá fraco, mas tá regular. Ela pode estar em choque ou desmaiou de exaustão. A gente precisa levar ela para um hospital. Não! A mulher disse rápido demais, alto demais. Reinaldo franziu a testa. Como assim, não? A gente não pode ir para o hospital. A mulher insistiu, a voz quebrando. Eles vão achar a gente. Eles têm gente em todo lugar. Hospital, polícia. A gente não pode confiar em ninguém. Eu senti um arrepio subir a espinha. Reinaldo olhou para mim. Eu olhei para ele. A gente não precisou falar nada. A gente sabia que aquilo era maior do que parecia. Moça, Reinaldo disse com cuidado. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas se a menina não receber atendimento logo, ela pode piorar. Eu sei! A mulher gritou, e então cobriu a boca, como se tivesse medo de que o grito chamasse os homens de volta. Ela abaixou a voz, mas a urgência continuava. Eu sei, mas eu não posso deixar eles pegarem ela de novo. Eu prometi que ia tirar ela de lá. Tirar de onde? Eu perguntei, finalmente conseguindo me levantar. Meus joelhos estalaram, minha coluna reclamou, mas eu fui até eles mancando e me abaixei ao lado da menina. Ela era pequenininha, magrinha demais, braços finos, pele pálida. Tinha um hematoma roxo no braço esquerdo, marcas de dedos. Alguém tinha segurado ela com força. O vestido azul estava rasgado na barra, sujo de terra e sangue seco. Os pés descalços, arranhados. Meu estômago embrulhou. De onde você tirou ela? Eu repeti, mais firme. A mulher me olhou, e naquele olhar eu vi algo que me fez gelar. Culpa. Eu trabalhava lá, ela sussurrou. Eu cuidava dela. E de outras crianças. Eu achava que era um orfanato. Um lugar que ajudava crianças sem família. Mas eu descobri o que eles realmente faziam. Reinaldo fechou os olhos, apertou a mandíbula. Eu senti o mundo ficar menor, mais escuro. Moça, Reinaldo começou, mas a voz falhou. Eles vendiam as crianças, a mulher disse, e dessa vez a voz dela não tremeu. Era pura raiva. Vendiam para gente rica, gente poderosa, gente que ninguém ia suspeitar. E quando eu tentei denunciar, eles me quebraram. Literalmente. Ela bateu na própria perna. O som foi oco. Quebraram meus joelhos. Disseram que se eu falasse alguma coisa, iam fazer pior. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia ficar lá vendo aquilo e não fazer nada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Então eu fugi. Peguei a Isabela e fugi. Mas eles vieram atrás. E a gente não tinha para onde ir. Foi quando ele apareceu. Ela olhou para o cachorro. O bicho continuava deitado, ofegante, mas virou a cabeça quando ouviu a voz dela, como se entendesse que estavam falando dele. Ele apareceu do nada. A mulher continuou. A gente estava escondida num galpão abandonado, perto de Porangatu. Eles tinham achado a gente. Eu tentei correr, mas minhas pernas, eu não consigo correr. Eles pegaram a Isabela, ela estava gritando. E então ele apareceu. Ela apontou para o cachorro, a mão tremendo.
Ele atacou um dos homens, mordeu a perna dele, deu tempo para Isabela escapar, mas ela estava tão assustada que desmaiou ali mesmo. E então ele fez uma coisa que eu nunca vi cachorro fazer. Ela limpou as lágrimas, mas novas já estavam caindo. Ele pegou ela, colocou nas costas e começou a andar. Eu tentei ir junto, mas eu não conseguia acompanhar. Eles me pegaram, me jogaram no chão, tiraram minhas muletas, acharam que eu ia morrer ali. Mas ele não desistiu. Continuou andando, mesmo mancando, mesmo sangrando. Ele trouxe ela para a estrada. Eu olhei para o cachorro. Ele me olhou de volta. E eu juro que vi algo nos olhos daquele bicho que eu nunca tinha visto antes. Propósito. Aquele cachorro sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava só fugindo. Ele estava salvando alguém. Reinaldo passou a mão no rosto, cansado. Moça, isso é muito maior do que a gente. A gente precisa chamar a polícia. A gente precisa... Não! A mulher cortou. Eu já disse, eles têm gente na polícia. Eles têm gente em todo lugar. Se a gente chamar a polícia, eles vão saber. E eles vão pegar a Isabela de volta. E dessa vez eles vão matar ela. Então o que você quer que a gente faça? Eu perguntei. A mulher me olhou. E pela primeira vez vi esperança naquele rosto marcado. Tem uma irmã, uma freira, irmã Beatriz. Ela trabalha num convento em Miracema do Tocantins. Ela ajuda mulheres e crianças em situação de risco. Ela vai saber o que fazer. Ela vai proteger a Isabela. Miracema fica a quase 200 quilômetros daqui, Reinaldo disse. Eu sei, a mulher respondeu, mas é a única chance. Reinaldo olhou para mim. Eu olhei para ele. A gente sabia o que estava sendo pedido. A gente sabia o risco. Mas a gente também sabia que se a gente não fizesse nada, aquela menina ia morrer. Eu respirei fundo, senti a garganta ainda doendo, o corpo ainda reclamando, mas olhei para a menina desacordada no chão. Olhei para o cachorro que tinha dado tudo de si para salvá-la. Olhei para a mulher que tinha arriscado a própria vida. E então olhei para Reinaldo. Você tem radiocomunicador no seu caminhão? Ele acenou que sim. Então fica de olho. Se você ver alguma coisa estranha, me avisa. Eu vou levar elas para Miracema. Sozinho? Reinaldo perguntou. Rapaz, você nem sabe em quantos eles são. Você nem sabe se eles vão desistir. Eu sei, eu disse. Mas eu também sei que se eu não fizer isso, eu nunca mais vou conseguir olhar no espelho. Reinaldo ficou me olhando por um longo momento. Então ele assentiu devagar. Tá certo, mas eu vou na frente. Vou abrir o caminho. Se tiver alguma coisa estranha, eu vejo primeiro. Eu estendi a mão. Ele apertou. Obrigado, eu disse. Não me agradeça ainda, ele respondeu. A gente ainda não chegou lá. Ele voltou para o caminhão dele. Eu me virei para a mulher. Como é seu nome? Cláudia, ela disse. Cláudia, você consegue andar até o meu caminhão? Ela olhou para as muletas. Olhou para as próprias pernas e então assentiu. Consigo. Então vamos. A gente não tem muito tempo. Eu peguei a menina no colo. Ela era leve, leve demais. Senti o coração apertar. O cachorro se levantou tremendo e começou a nos seguir. Cláudia pegou as muletas e devagar, muito devagar, começou a caminhar. E ali, no meio daquela estrada esquecida, sob o sol escaldante de março, começou a jornada mais perigosa que eu já fiz na vida. Uma jornada que ia mudar tudo. Para mim, para Cláudia, para Isabela e para o cachorro que se recusou a desistir. Colocar a menina no banco do caminhão foi como carregar vidro quebrado. Cada movimento tinha que ser calculado. Ela continuava desacordada. A respiração fraca, mas constante, o rostinho pálido demais. Eu a deitei no banco de trás, improvisando uma espécie de cama com um cobertor velho que eu usava para proteger a carga. Cláudia subiu com dificuldade.
apoiando-se nas muletas, puxando o corpo com os braços. Cada degrau do caminhão parecia uma montanha para ela. Eu ofereci ajuda, mas ela balançou a cabeça teimosa. Tinha orgulho ali. Ou talvez só não quisesse parecer mais fraca do que já estava. Quando finalmente entrou, ela se deixou cair no banco da frente, ofegante, o rosto coberto de suor. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurá-las juntas para disfarçar. O cachorro foi o último. Ele ficou parado do lado de fora, olhando para cima, para a porta aberta do caminhão. A pata machucada não sustentava mais o peso. Ele tentou pular, falhou, tentou de novo, caiu. Eu desci e o peguei no colo. Ele era mais pesado do que parecia, ossos e músculos tensos. Estava quente, febril, o pelo grudado de suor e sangue seco, mas quando eu o levantei, ele não rosnou, não mordeu, só me olhou com aqueles olhos cansados, como se dissesse, obrigado. Coloquei ele no chão do caminhão, perto de onde Isabela estava deitada. Ele imediatamente se arrastou até perto da menina, cheirou o rosto dela e então encostou a cabeça na barriguinha dela, fechando os olhos. Era como se finalmente ele permitisse descansar. Eu fechei a porta, contornei o caminhão. Entrei do lado do motorista. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou um pouco, mas só um pouco. Reinaldo já estava no caminhão dele, uns 50 metros à frente, esperando. Ele acenou pela janela. Eu acenei de volta. E então, a gente começou a rodar. Os primeiros quilômetros foram silenciosos. Cláudia olhava pela janela, tensa, as mãos apertadas no colo. Cada carro que passava na direção contrária fazia ela se encolher. Cada movimento no mato lateral fazia ela prender a respiração. Eu tentava manter a atenção na estrada, mas era impossível não pensar no que tinha acabado de acontecer, no que eu tinha acabado de me meter. Crianças sendo vendidas, gente poderosa envolvida, homens dispostos a matar para manter o segredo, e eu, um caminhoneiro velho que mal conseguia pagar o financiamento do caminhão, agora estava no meio disso tudo. "Você tá bem?" eu perguntei, só para quebrar o silêncio. Cláudia demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. "Não sei se eu vou estar bem de novo." Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Ela continuou olhando pela janela. "Você tem filhos?" ela perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. "Tinha," eu respondi antes de pensar. Ela virou o rosto para mim. "Tinha?" Eu engoli seco. Não gostava de falar sobre isso. Nunca gostava, mas alguma coisa naquele momento, naquela situação, fez as palavras saírem. Tinha uma filha. "Laura, ela morreu faz 7 anos. O silêncio que veio depois foi pesado. "Sinto muito," Cláudia disse. "Eu também," eu respondi. E era verdade. Eu sentia. Todo dia, toda noite, toda vez que eu pegava a estrada e tentava esquecer. Foi doença?" ela perguntou hesitante. "Foi negligência," eu disse, a voz mais dura do que eu pretendia. "Minha negligência." Cláudia ficou quieta, esperando. Eu não ia contar. Não contava para ninguém. Mas as palavras vieram mesmo assim, como se tivessem esperado 7 anos para sair. Ela estava voltando da escola, 15 anos. A moto em que ela estava quebrou no meio da estrada. O cara que dirigia saiu para pedir ajuda, deixou ela sozinha. Estava começando a escurecer. Eu apertei o volante. Eu estava vindo na direção contrária. Vi ela, vi a moto quebrada. Vi que ela estava com medo, mas eu estava com pressa. Tinha que entregar uma carga, tinha prazo. Pensei, alguém vai parar. "Não precisa ser eu," minha voz falhou. 15 minutos depois, um carro bateu nela. O motorista estava bêbado, não viu. Ela morreu na hora. Cláudia cobriu a boca com a mão. Eu não sabia que era ela," eu continuei. "Só descobri quando a polícia ligou.
quando disseram o local do acidente. E aí eu lembrei da menina parada do lado da moto quebrada. Lembrei que eu tinha passado direto. Uma lágrima escorreu, mas eu não limpei. Deixei cair. Se eu tivesse parado, se eu tivesse dado carona para ela, se eu tivesse esperado até alguém chegar, ela estaria viva. Cláudia não disse nada. Não tinha o que dizer. Desde aquele dia, eu continuei. Eu jurei que nunca mais ia parar para ajudar ninguém na estrada. Porque eu não merecia. Porque eu tinha perdido o direito. Mas você parou hoje, Cláudia disse baixinho. Eu parei, eu confirmei. Porque eu vi aquele cachorro carregando aquela menina. E eu vi minha filha. Vi a chance de fazer diferente. Eu olhei para Cláudia. Então eu não vou deixar nada acontecer com a Isabela. Eu prometo. Cláudia segurou minha mão. A dela tremia, mas o aperto era firme. Obrigada, ela sussurrou. A gente rodou por mais meia hora em silêncio. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. O calor diminuía, mas a tensão só aumentava. Foi quando o rádio comunicador chiou. Atenção, comboio! A voz de Reinaldo saiu distorcida. Tem um carro parado no acostamento, uns 3 quilômetros à frente. 2 homens do lado de fora. Parecem estar esperando alguém. Meu estômago gelou. Consegue ver se são os mesmos? Eu perguntei no rádio. Não tenho certeza, mas um deles está olhando para todos os caminhões que passam. Cláudia ficou pálida. São eles, ela disse. Eles devem ter avisado outros grupos. Eles sabem que a gente está na estrada. O que eu faço? Reinaldo perguntou pelo rádio. Eu pensei rápido. Se a gente parasse, eles iam desconfiar. Se a gente passasse muito devagar, também. Se a gente acelerasse demais, pior ainda. Passa normal, eu disse. Como se não fosse nada. Eu vou logo atrás. A gente não pode dar na vista. Entendido. Eu desliguei o rádio. Olhei para Cláudia. Deita no banco. Esconde o rosto. E a Isabela? Ela está escondida atrás. Eles não vão ver. Mas você, eles podem reconhecer. Cláudia obedeceu, deitando-se no banco, encolhida, as muletas no chão. Ela tremia tanto que eu ouvia o tilintar das ferragens da muleta batendo uma na outra. Eu respirei fundo, segurei o volante com força. À frente, vi o caminhão de Reinaldo passar pelo carro parado no acostamento. Devagar, normal. Os 2 homens olharam. Um deles deu um passo à frente, observando, mas não fizeram nada. Reinaldo continuou. Agora era minha vez. O carro ficou visível. Um sedã preto, sujo de poeira. 2 homens ao lado. Um deles estava ao telefone. Outro observava a estrada, os braços cruzados. Quando eu me aproximei, ele me olhou direto. Eu não desviei o olhar. Não acelerei. Não diminuí. Só passei. Os segundos pareceram horas. Eu vi pelo retrovisor o homem pegar o telefone do outro. Vi eles conversando. Vi um deles apontar na minha direção. Eles estão vindo? Cláudia perguntou, ainda deitada, a voz abafada. Eu olhei de novo no retrovisor. O carro preto ligou os faróis e começou a nos seguir. Sim, eu disse. Eles estão vindo. Cláudia soltou um gemido de desespero. Atrás de mim, no chão do caminhão, o cachorro levantou a cabeça, olhou para trás, como se pudesse sentir o perigo se aproximando. Eu peguei o rádio. Reinaldo! Eles estão na nossa cola! A voz dele veio rápida. Eu vi! O que você quer fazer? Eu olhei para a estrada à frente, reta, longa, sem saída. E então eu tomei uma decisão. Você conhece algum desvio por aqui? Alguma estrada de terra? Algum lugar onde a gente possa sumir? Houve uma pausa. Tem uma entrada para uma fazenda abandonada, uns 10 quilômetros à frente. Estrada de chão, ruim para carro comum. Mas se a gente entrar lá, eles vão ver. Não importa, eu disse. É melhor que ficar nessa estrada direto. Pelo menos lá a gente pode tentar se esconder. Tá louco? Se a gente entrar numa fazenda abandonada, a gente fica encurralado. Então você tem ideia melhor? Silêncio. Tá bom.
Reinaldo finalmente disse. Mas se a gente morrer, eu vou te assombrar. Fila de espera, eu respondi. Desliguei o rádio. Olhei no retrovisor de novo. O carro preto estava mais perto agora, ganhando terreno. Atrás de mim, Isabela gemeu. Pela primeira vez desde que eu a tinha pegado, ela se mexeu. Os olhinhos se abriram, confusos, assustados. Tia, ela chamou, a voz fraca. Cláudia se levantou num pulo, ignorando a dor, e se virou para trás. Isa, eu tô aqui, amor. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. E todos nós sabíamos disso. Porque o carro preto estava cada vez mais perto, e a estrada de terra ainda estava longe demais. Isabela acordou com os olhos arregalados, procurando algo familiar num mundo que não fazia mais sentido. O corpo pequeno tremia. Ela tentou se sentar, mas o movimento brusco fez ela gemer de dor. Calma, Isa, calma. Cláudia repetia, esticando o braço para trás, tentando alcançar a menina, mesmo sem conseguir se virar completamente no banco. Você está segura. Eu prometo que você está segura. Mas Isabela não parecia ouvir. Os olhos dela correram pelo interior do caminhão, pelas janelas, pelo teto, como se procurasse uma saída. A respiração ficou acelerada, curta demais. Ela ia entrar em pânico. Foi quando o cachorro se mexeu. Ele levantou a cabeça, arrastou o corpo pelo chão do caminhão até ficar ao lado do rosto dela e encostou o focinho quente na bochecha da menina. Isabela parou de se debater. Virou a cabeça devagar. Viu o cachorro. Então, pela primeira vez, seus olhos se encheram de algo além de medo, reconhecimento. Caramelo, ela sussurrou. A voz era tão baixa que eu quase não ouvi, mas ouvi. O cachorro lambeu o rosto dela devagar, como se dissesse, eu tô aqui, você não tá sozinha. Isabela levantou a mãozinha trêmula e afundou os dedos no pelo sujo do bicho. Segurou com força e então começou a chorar. Não era choro de desespero, era choro de alívio, de exaustão, de finalmente poder sentir algo sem precisar ter medo. Cláudia também chorava, em silêncio, a mão ainda estendida para trás, tocando a perninha da menina. A gente vai ficar bem, Isa, ela dizia, mais para si mesma do que para a menina. A gente vai ficar bem. Eu queria acreditar, queria mesmo. Mas o retrovisor me dizia outra coisa. O carro preto estava a menos de 50 metros agora. E ganhando. Quanto falta para essa entrada? Eu gritei no rádio, a voz mais alta do que eu queria. A 7 quilômetros, Reinaldo respondeu. Mas tem um problema. Que problema? Tem outro carro, vindo na direção contrária, também preto, também devagar demais. Meu sangue gelou. Eles estão nos cercando. É o que parece. Eu olhei para frente. Ainda não conseguia ver o carro que Reinaldo tinha mencionado, mas eu sabia que ele estava lá. Sabia que em alguns minutos eu ia estar espremido entre dois carros cheios de gente que não ia pensar duas vezes antes de me tirar da estrada. Cláudia tinha ouvido tudo. Eles vão nos pegar, ela disse, a voz trêmula. Eles vão pegar a Isabela de novo. Não vão. Eu respondi firme, mesmo sem saber como ia cumprir essa promessa. Eu olhei para a estrada, para frente, para trás, para os lados, mato cerrado dos dois lados, seco, denso, intransponível para um caminhão. Pensei em acelerar, mas acelerar um caminhão velho carregado de grãos contra dois carros rápidos? Eu não ia ganhar essa corrida. Pensei em frear de uma vez, parar, enfrentar. Mas enfrentar com o quê? Eu não tinha arma, não tinha nada. E tinha uma mulher sem as pernas funcionando e uma menina de 8 anos que mal conseguia ficar em pé. Pensei em ligar para a polícia, mas Cláudia tinha deixado claro. Eles tinham gente na polícia. E mesmo que não tivessem, quanto tempo ia demorar para uma viatura chegar? 10 minutos? 15? Tempo demais. Restava a estrada de terra. A fazenda abandonada, uma aposta arriscada, mas era a única aposta que eu tinha.
Reinaldo, eu chamei no rádio. Quando você chegar na entrada, não diminua, passa reto, finge que não viu. O quê? E você? Eu vou entrar. Sozinho. Tá maluco? Se você entrar sozinho, eles vão atrás. E se os 2 carros entrarem também, você vai estar encurralado. Eu sei, mas se você também entrar, a gente fica encurralado junto. Pelo menos assim você fica livre. Pode pedir ajuda. Pode chamar alguém. Que chamar quem, rapaz? Você mesmo acabou de dizer que não pode confiar na polícia. Então improvisa, eu gritei. Mas não entra naquela fazenda comigo. Eu não vou carregar mais uma vida na consciência. Houve um silêncio longo do outro lado. Você é teimoso pra caralho, sabia? Reinaldo finalmente disse. Já me disseram isso. Tá bom, mas eu não vou embora. Eu vou ficar rondando. Se eu ver que a coisa ficou feia, eu entro também. E que se dane. Eu não tive tempo de responder. Porque o carro que vinha na direção contrária finalmente apareceu. Sedã preto, vidros escuros. Devagar demais para ser alguém só passando. Ele estava a uns 500 metros, vindo direto para mim. E atrás, o outro carro estava a menos de 30 metros. Eu estava sendo espremido. Cláudia viu também. Ela agarrou o painel, os nós dos dedos ficando brancos. Eles vão nos tirar da estrada, ela disse. Não se eu sair antes. Antes como? Eu não respondi. Só acelerei. O caminhão ganhou velocidade. Não muita. Caminhão velho não faz milagre, mas o suficiente. O carro que vinha de frente também acelerou, como se adivinhasse minha intenção. E foi então que eu vi, do lado esquerdo da estrada, um barranco. Não muito alto, mas alto o suficiente. E logo depois mato fechado. Do lado direito a entrada da fazenda abandonada. Uma porteira velha, aberta, estrada de terra vermelha sumindo no meio do cerrado. 500 metros, 400, 300. O carro de frente acelerou mais. Queria me forçar a diminuir. Queria me fazer parar. 200 metros. Eu olhei no retrovisor. O carro de trás também acelerou, tentando me alcançar antes que eu chegasse na entrada. 100 metros. Segura firme, eu disse para Cláudia. Ela obedeceu, sem perguntar. 50 metros. O carro da frente buzinou, longo, ameaçador. 30 metros. Eu virei o volante, brusco. O caminhão saiu da pista principal e entrou na estrada de terra com tudo. Os pneus derraparam. O caminhão balançou tanto que eu achei que ia tombar. Cláudia gritou. Isabela também. O cachorro escorregou no chão e bateu na lateral, mas eu segurei o volante, corrigi a direção e continuei. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, pedras soltas. O caminhão sacudia tanto que meus dentes batiam. Olhei no retrovisor. Os 2 carros tinham freado. Pararam na entrada. Hesitaram. Por um segundo, achei que iam desistir, mas então eles entraram também. E o que era uma fuga virou uma perseguição. A estrada de terra subia morro acima, curvas fechadas, árvores dos 2 lados, galhos raspando nas laterais do caminhão. A poeira levantava atrás de mim numa nuvem densa, vermelha, que cobria tudo. Mas eu sabia que ela não ia me proteger, porque os carros eram mais rápidos, mais ágeis e estavam ganhando terreno. Para onde essa estrada vai? Cláudia gritou, segurando o banco. Não sei, eu gritei de volta. Como assim não sabe? Eu nunca vim aqui. Então a gente pode estar indo para um beco sem saída. Eu sei. Ela ia gritar de novo, mas o caminhão bateu num buraco tão fundo que todos nós levantamos dos bancos. Minha cabeça bateu no teto. Isabela gritou de novo. O cachorro ganhou, mas eu continuei, porque parar era morrer. A estrada começou a descer, mais rápido do que eu esperava. Íngreme demais, perigosa demais. Eu pisei no freio, não adiantou muito. O peso da carga empurrava o caminhão para frente. Eu estava perdendo controle. Uma curva apareceu. Fechada, para a esquerda. Eu virei. Tarde demais. O caminhão derrapou. As rodas traseiras saíram da estrada. Bateram no barranco lateral. Pedras e terra voaram.
Eu senti o caminhão inclinando, indo para o lado. Segura! Eu gritei. Cláudia se agarrou no painel. Isabela se agarrou no cachorro. O cachorro se agarrou no chão. E então, por algum milagre, as rodas voltaram para a estrada. O caminhão se endireitou, balançou e continuou. Eu respirei fundo, o coração batendo tão forte que doía. Mas não tinha tempo para alívio, porque quando olhei no retrovisor de novo, vi que o primeiro carro estava a menos de 20 metros e o motorista não estava com medo de bater. Ele acelerou e bateu. A traseira do meu caminhão foi atingida com força. O impacto me jogou para frente. Meu peito bateu no volante. Cláudia gritou. Isabela chorou. O carro bateu de novo. E de novo. Ele estava tentando me tirar da estrada. E estava conseguindo. O caminhão começou a desviar para o lado. Eu tentei corrigir, mas o volante não obedecia direito. Algo tinha quebrado no impacto. A gente vai capotar! Cláudia gritou. E ela estava certa. Porque à frente a estrada fazia uma curva abrupta para a direita. E logo depois dela eu via o brilho. Água. Um rio. Ou um barranco que descia até um rio. Não dava para saber. A poeira cobria tudo. Mas eu sabia uma coisa. Se eu entrasse naquela curva na velocidade que estava, eu não ia sair vivo. E foi então que eu ouvi a voz de Reinaldo no rádio. Pula! Eu olhei para o lado, não vi nada. Pula do caminhão! Agora! Tá maluco? Eu gritei de volta. Confia em mim! Não tinha tempo para pensar. Eu olhei para Cláudia. Pega a menina. O quê? Pega a menina! A gente vai pular! A gente vai morrer! A gente vai morrer se ficar. O carro bateu de novo. Mais forte dessa vez. Cláudia olhou para trás. Pegou Isabela no colo. A menina se agarrou nela, chorando. E o cachorro? Ela gritou. Eu olhei para o bicho. Ele estava no chão, tremendo, mas me olhando firme. Eu estendi o braço. Peguei ele pelo cangote. Puxei para perto de mim. Agora! Eu gritei. E abri a porta. O vento entrou como um furacão. A poeira cegava. O barulho era ensurdecedor. Eu segurei o cachorro com um braço. Segurei o volante com o outro. E então soltei, pulei, e o mundo virou caos. O ar bateu no meu rosto como um soco. Por um segundo eterno, eu não senti nada além do vento rugindo nos meus ouvidos e o peso do cachorro apertado contra o meu peito. Não senti o chão, não senti medo. Só senti a gravidade me puxando. E então eu caí. O impacto tirou todo o ar dos meus pulmões. Meu ombro esquerdo bateu primeiro, depois as costelas, depois a cabeça. Eu rolei. Pedras, terra, galhos, tudo misturado, tudo girando. O cachorro escapou dos meus braços. Eu tentei segurá-lo, mas meu corpo não obedecia. Continuei rolando, barranco abaixo. Cada batida arrancava um pedaço de pele, de roupa, de força. Eu tentei me agarrar em algo, mas só encontrei mais terra solta, mais pedras, mais espinhos. E então, finalmente, parei, deitado de costas, olhando para o céu que girava, o pulmão queimando, o corpo inteiro gritando de dor. Demorei alguns segundos para perceber que ainda estava vivo. Pisquei, tentei respirar. Consegui, mas doeu. Tentei me mexer. As pernas responderam. Os braços também. Nada parecia quebrado, mas tudo parecia destruído. Virei a cabeça para o lado. Cláudia estava a uns 3 metros de mim, caída de bruços, imóvel. Isabela estava ao lado dela, encolhida, soluçando baixinho, mas viva. Cláudia. Eu tentei chamar, mas a voz não saiu. Só um gemido rouco. Tentei de novo. Cláudia. Ela se mexeu. Devagar. Gemeu. Virou o rosto. Tinha sangue escorrendo da testa, mas os olhos estavam abertos. Isa. Ela sussurrou. Ela tá viva, eu disse, ainda deitado, ainda tentando recuperar o ar. Tá viva. Cláudia esticou a mão, tocou a menina. Isabela se virou e se jogou nos braços dela, chorando. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei sentar. Tudo doía, mas eu consegui. Foi quando ouvi o estrondo.
Lá em cima, na estrada, o barulho de metal amassando, vidro quebrando, algo grande batendo em algo sólido. Meu caminhão. Ele tinha capotado, ou batido, ou caído no rio. Não dava para saber. A poeira ainda cobria tudo, mas eu sabia que ele não existia mais. 22 anos rodando naquele caminhão. Minha casa, meu ganha-pão, minha fuga, acabou. Mas eu estava vivo, e isso era mais do que eu merecia. Caramelo. A voz fraca de Isabela me trouxe de volta. Eu me virei, assustado. O cachorro. Onde estava o cachorro? Olhei ao redor. Não vi. Meu coração disparou. Caramelo! Isabela chamou de novo, mais alto, mais desesperada. E então eu ouvi um ganido baixo, dolorido. Vinha de mais abaixo, onde o barranco continuava descendo, até chegar no que parecia ser um pequeno córrego seco. Eu me levantei cambaleando. Cada músculo reclamava. Mas eu desci, e lá estava ele, caído de lado, tremendo, a pata traseira torcida num ângulo estranho. A língua para fora, ofegante, os olhos semicerrados, mas ainda vivo. Ei, garoto, eu disse, me ajoelhando ao lado dele, ignorando a dor nos joelhos. Calma, eu tô aqui. Ele tentou levantar a cabeça. Não conseguiu. Eu passei a mão no pelo dele devagar, tentando acalmá-lo. Senti a febre, senti o corpo dele tremendo além do normal. A pata machucada sangrava de novo. Ele estava no limite. Você salvou ela? Eu disse, a voz embargada. Você fez sua parte, garoto. Agora deixa eu fazer a minha. Peguei ele no colo, com cuidado, apoiando a pata machucada. Ele ganhou baixinho, mas não tentou morder. Só me olhou com aqueles olhos cansados, confiantes. Subi o barranco de volta. Cada passo era uma tortura. Meu corpo gritava para eu parar, mas eu não parei. Quando cheguei em cima, Isabela estava sentada, ainda nos braços de Cláudia, olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Quando viu o cachorro, ela esticou os bracinhos. Eu me abaixei e coloquei ele no colo dela. Com cuidado, Isabela abraçou o bicho, enterrou o rosto no pelo sujo dele e chorou. Chorou tudo que tinha segurado até ali. Cláudia também chorava, e eu não sei se era suor ou lágrima que escorria pelo meu rosto. Mas escorria. Foi quando ouvi vozes. Lá em cima, na estrada, gritos, ordens, passos correndo. Meu sangue gelou. Eles tinham parado. E estavam vindo. A gente precisa sair daqui. Eu disse baixo, mas firme. Cláudia olhou ao redor. A gente estava no meio do mato. Barranco dos dois lados. Sem caminhão. Sem estrada. Sem fuga. Para onde? Ela perguntou, a voz quebrando. Eu olhei ao redor também. E então vi. Mais abaixo, seguindo o córrego seco, uma trilha. Estreita, coberta de mato. Mas era uma trilha. Devia dar em algum lugar. Tinha que dar. Por ali, eu disse, apontando. Eu não consigo andar. Cláudia disse, olhando para as próprias pernas. Minhas muletas ficaram no caminhão. Então eu carrego você. Você não aguenta. Você mal está em pé. Eu aguento. Não aguenta? Cláudia, eu disse, mais alto do que deveria. E então abaixei a voz de novo. Eu não vou deixar você aqui. Entendeu? Eu não vou. Ela me olhou. E naquele olhar eu vi que ela sabia. Sabia que eu estava falando de mais do que só ela. Estava falando de Laura, da filha que eu não salvei. Ela engoliu seco. Assentiu. Tá bom. Eu me virei para Isabela. Você consegue andar? Ela assentiu, mesmo tremendo. E ele? Ela perguntou, olhando para o cachorro no colo. Eu carrego ele também. Mas eu carrego. Eu repeti. Agora vamos. A gente não tem tempo. Ajudei Cláudia a se levantar. Ela se apoiou em mim, passando o braço pelo meu ombro. Cada passo dela era agonia. Eu via no rosto. Mas ela não reclamou. Isabela pegou o cachorro no colo. Ele era pesado demais para ela, mas ela se recusou a largar. Então eu peguei os dois, a menina de um lado, o cachorro do outro, e começamos a descer. Atrás de nós,
As vozes ficavam mais próximas. Eles desceram! Procurem! Não podem ter ido longe. Achem eles! Agora! Cada passo era uma luta. Cláudia mancava, se apoiando em mim. Isabela tropeçava, mas não soltava o cachorro. Eu carregava todo mundo, e meu corpo gritava que ia desistir a qualquer momento. Mas eu não desisti. A trilha descia cada vez mais. O mato foi ficando mais fechado. Galhos arranhavam nossos rostos. Espinhos rasgavam a roupa. Mas continuamos. Até que, finalmente, a trilha se abriu. E o que eu vi me fez parar. Uma casa. Pequena. De madeira. Velha. Meio escondida no meio do mato. A fazenda abandonada. Mas não estava tão abandonada assim. Porque tinha fumaça saindo da chaminé. E uma luz acesa na janela. Cláudia me olhou. Eu olhei para ela. A gente não tinha escolha. Ou a gente confiava em quem estava ali dentro, ou a gente morria no mato. Eu respirei fundo e bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo, mais forte. Por favor, eu disse a voz rouca. A gente precisa de ajuda. Silêncio. E então ouvi passos. Lentos, pesados. A porta se abriu, e do outro lado estava um homem. Velho. Devia ter seus 70, 80 anos. Cabelo branco, barba por fazer, olhos fundos mas atentos. Ele segurava uma espingarda velha, apontada para mim. Quem é vocês? Ele perguntou, a voz grave. A gente precisa de ajuda, eu repeti. Tem gente nos perseguindo. Gente perigosa. Eles vão matar a gente se nos acharem. O homem me olhou de cima a baixo. Olhou para Cláudia, para Isabela, para o cachorro. E então, para minha surpresa, ele abaixou a espingarda. Entrem, ele disse. Rápido. A gente entrou. Ele fechou a porta atrás de nós, trancou, apagou a luz e então disse: fiquem quietos e rezem para eles não acharem essa casa. Porque lá fora os gritos estavam cada vez mais perto e o tempo estava acabando. A casa cheirava a madeira velha, fumaça de lenha e algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse só o cheiro do tempo parado. O tipo de lugar que existia fora do mundo, esquecido até por Deus. O velho trancou a porta com 2 ferrolhos pesados e então foi até a janela, espiando por uma fresta nas tábuas. A espingarda continuava na mão dele, pronta. Ele não confiava em nós, e eu não podia culpá-lo. Sentem, ele ordenou, sem tirar os olhos da janela. A gente obedeceu. Cláudia se deixou cair numa cadeira de madeira que rangeu sob o peso. Isabela ficou no chão, ainda segurando o cachorro, que ofegava cada vez mais fraco. Eu fiquei em pé, encostado na parede, tentando recuperar o fôlego e ouvir o que vinha de fora. Os gritos continuavam, mais distantes agora, mas ainda próximos demais. Procurem nos barrancos! Tem que ter rastro! Eles não desapareceram! Espalhem! Cubram toda a área! Isabela apertou o cachorro com mais força. O bicho gemeu baixinho. Ela sussurrou algo no ouvido dele que eu não conseguia ouvir. Cláudia tinha a cabeça baixa, as mãos tremendo no colo. Sangue ainda escorria da testa dela, lento, vermelho escuro, na luz fraca que vinha da lareira. O velho continuava na janela, imóvel como uma estátua. Passaram-se minutos, longos, pesados, e então, finalmente, as vozes começaram a se afastar. Não achei nada aqui. Devem ter ido para outro lado. Vamos voltar para os carros. Eles não vão longe a pé. Mais alguns minutos. E então, silêncio. O velho esperou. A gente também. Ele ficou ali parado, ouvindo, por mais 5 minutos completos. E só então baixou a espingarda. Por enquanto vocês estão seguros, ele disse, virando-se para nós. Mas eles vão voltar. Sempre voltam. Ele acendeu um lampião a óleo que estava sobre uma mesinha. A luz amarelada encheu o cômodo pequeno. Eu pude ver melhor o lugar. Era simples, rústico. Uma mesa, algumas cadeiras, um fogão a lenha, uma pia velha.
Nos fundos, 2 portas. Devia ter um quarto e talvez um banheiro. As paredes eram de tábuas mal encaixadas. Dava para ver o mato do lado de fora pelas frestas, mas era limpo, organizado. Alguém cuidava daquele lugar. O velho se aproximou, olhando cada um de nós com atenção. Parou quando viu Isabela e o cachorro. Essa menina está machucada, ele disse. Todos nós estamos, Cláudia respondeu, a voz cansada. Mas ela é criança, o velho insistiu. Criança não devia estar assim. Ele se ajoelhou na frente de Isabela. Devagar. Os joelhos estalaram. Ele estendeu a mão, mas não tocou nela. Só ficou ali, esperando. Como você se chama? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Isabela não respondeu. Só olhou para Cláudia com medo. Pode falar, amor, Cláudia disse. Ele não vai machucar você. Isabela hesitou. Então, numa voz tão baixa que era quase um sussurro. Isabela, Isabela. O velho repetiu como se testasse o nome. Nome bonito, eu sou Sebastião, mas pode me chamar de seu Tião. Todo mundo chama. Isabela não disse nada. Só continuou segurando o cachorro. Seu Tião olhou para o bicho. E esse aí, ele é seu? Isabela balançou a cabeça. Ele me salvou, ela disse, e a voz dela quebrou. Os homens maus queriam me levar, mas ele mordeu eles e me carregou. Seu Tião ficou quieto por um momento. Olhou para o cachorro com mais atenção, viu a pata machucada, o corpo trêmulo, a respiração difícil. Ele está com febre, seu Tião disse, e essa pata está infeccionada. Se não cuidar, ele não passa da noite. Isabela arregalou os olhos, apavorada. Não, ele não pode morrer, ele não pode. Calma, menina, seu Tião disse, firme mas gentil. Eu não disse que ele vai morrer. Eu disse que precisa cuidar, e é o que eu vou fazer, mas você vai ter que soltar ele. Pode fazer isso? Isabela olhou para o cachorro, depois para o velho, depois para Cláudia. Cláudia assentiu. Isabela, relutante, soltou o bicho. Seu Tião pegou o cachorro com cuidado, como quem já tinha carregado muitos bichos na vida. Levou ele até a mesa e o deitou em cima de um pano velho. Vocês comem alguma coisa enquanto eu cuido dele, seu Tião disse, acendendo outro lampião. Tem pão na lata ali e banha. Não é muito, mas enche a barriga. Ele foi até um armário, pegou uma garrafa com algo que parecia álcool, panos limpos, uma agulha e linha. E começou a trabalhar. Eu não tinha percebido o quanto estava com fome até pegar o pedaço de pão. Era duro, velho, mas quando passei a banha e mordi, foi como se fosse a melhor coisa do mundo. Cláudia comeu devagar, mecanicamente. Isabela não quis comer, só ficou sentada, olhando seu Tião cuidar do cachorro. O velho trabalhava em silêncio. Limpou a ferida da pata. O cachorro choramingou, mas não tentou morder. Seu Tião murmurava coisas baixinhas, acalmando o bicho. Depois costurou a ferida. Rápido, preciso, como alguém que já tinha feito aquilo muitas vezes. Quando terminou, ele passou algo que parecia pomada caseira e enfaixou a pata com tiras de pano limpo. Pronto, ele disse. Agora ele precisa descansar. E tomar água. Tem uma tigela ali, menina. Enche para ele. Isabela se levantou num pulo e fez o que ele mandou. Colocou a tigela ao lado do cachorro. O bicho cheirou, hesitou e então começou a beber. Devagar, mas bebeu. Isabela sorriu. Pela primeira vez desde que eu a tinha visto, ela sorriu. Seu Tião voltou para perto de nós. Puxou uma cadeira e se sentou, pesado. Soltou um suspiro longo. Agora vocês me contam, ele disse. Quem são vocês? E por que tem gente querendo matar vocês? A gente se entreolhou. Eu não sabia se podia confiar nele. Não sabia se ele não ia entregar a gente assim que tivesse chance. Mas Cláudia, talvez por exaustão, talvez por desespero, começou a falar. Ela contou tudo. O orfanato, as crianças, o esquema, a fuga, os homens que vieram atrás. Seu Tião ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não questionou.
só ouviu. Quando Cláudia terminou, ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para a fogueira, pensando. Eu já ouvi falar disso, ele finalmente disse. Não desse lugar específico, mas de coisas parecidas. Acontece mais do que a gente imagina. Gente rica, gente poderosa, fazendo coisas que ninguém quer acreditar que acontecem. Ele olhou para Isabela. E vocês tiraram ela de lá. Tentei, Cláudia disse, a voz quebrando de novo. Mas eu não sei se consegui. A gente quase morreu hoje. E ainda não chegou onde precisa chegar. E onde é que vocês precisam chegar? Miracema do Tocantins, eu respondi. Tem uma freira lá, irmã Beatriz. Ela pode ajudar. Seu tião assentiu, pensativo. Miracema fica longe, muito longe para ir a pé, e vocês não têm carro. Eu sei, eu disse, mas a gente não tem escolha. Seu tião olhou para mim, depois para Cláudia, depois para Isabela. E então ele se levantou. Vocês vão dormir aqui hoje, ele disse. Amanhã cedo, antes do sol nascer, a gente vê o que fazer. A gente não pode ficar, Cláudia disse. A gente está colocando o senhor em perigo. Eu já estou em perigo faz muito tempo, moça, seu tião respondeu. Um pouco mais não vai fazer diferença. Mas não se discute, ele cortou firme. Vocês estão exaustos, machucados, e a menina precisa dormir. Amanhã a gente pensa. Hoje vocês descansam. Ele apontou para uma das portas nos fundos. Tem um quarto ali. Pequeno, mas tem uma cama e alguns cobertores no chão. Vocês três dormem lá. Eu fico aqui, de guarda. E o cachorro? Isabela perguntou. Ele vai comigo, seu tião disse. Preciso ficar de olho na febre dele. Mas de manhã você vê ele de novo. Prometo. Isabela hesitou, mas então assentiu. A gente se levantou. Cláudia precisou de ajuda para chegar até o quarto. Eu a segurei. Isabela foi na frente, mancando também, mas sozinha. O quarto era exatamente como seu tião tinha dito. Pequeno. Uma cama velha, alguns cobertores no chão, cheirava a mofo e madeira velha, mas era limpo. Cláudia se deitou na cama. Isabela se deitou ao lado dela, encolhida. Eu fiquei no chão, nos cobertores. Seu tião apareceu na porta. Durmam, ele disse. Eu fico de olho. E então fechou a porta. Ficamos no escuro, ouvindo os sons do mato lá fora. As cigarras tinham voltado a cantar. Uma coruja piou ao longe. O vento balançava as árvores. Você acha que a gente vai conseguir? Cláudia perguntou no escuro. Eu não respondi imediatamente, porque eu não sabia. Mas então eu lembrei do cachorro. Lembrei de como ele tinha carregado Isabela mesmo ferido. Lembrei de como ele tinha me olhado lá no barranco, confiando que eu ia fazer minha parte. A gente vai, eu finalmente disse. Não sei como, mas a gente vai. Cláudia não respondeu. Mas eu ouvi ela soluçar baixinho. Isabela já tinha dormido. E eu fiquei olhando para o teto invisível no escuro. Pensando em Laura, pensando em quantas vezes eu tinha falhado e pensando que dessa vez eu não ia falhar, mesmo que me custasse a vida, porque algumas promessas valem mais que a própria existência, e eu tinha acabado de fazer uma. Eu não dormi, não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via o caminhão capotando, via os homens correndo atrás da gente. Via o rosto de Laura naquela estrada 7 anos atrás, me olhando enquanto eu passava direto. Ficava ouvindo os sons da noite, o rangido da madeira velha, os passos de seu tião andando pela sala, o crepitar baixo da lenha na lareira, e mais longe, muito longe, o uivo de algum bicho no mato. Cláudia tinha finalmente adormecido. A respiração dela era pesada, difícil. Ela devia estar sentindo dor, muita dor, mas o corpo dela tinha desistido de lutar e afundado num sono pesado de exaustão. Isabela dormia encolhida ao lado dela, abraçada num cobertor velho. De vez em quando ela choramingava baixinho, como se tivesse pesadelos. E eu sabia que ela tinha. Sabia que aquela menina ia carregar marcas que nunca iam cicatrizar completamente.
Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Meu corpo inteiro doía. Cada músculo reclamava. Tinha cortes nos braços, arranhões no rosto, o ombro latejando onde tinha batido primeiro quando pulei do caminhão. Mas eu estava vivo. Isso era mais do que muita gente podia dizer depois de um dia como aquele. Abri a porta do quarto devagar. Seu Tião estava sentado numa cadeira perto da lareira, a espingarda apoiada na parede ao lado. Ele não dormia, só olhava para o fogo, perdido em pensamentos. O cachorro estava deitado num canto sobre um cobertor. A respiração dele tinha melhorado. Não era mais aquela ofegância desesperada. Era mais calma, controlada. A febre parecia ter baixado um pouco. Seu Tião virou a cabeça quando me ouviu. "Não consegue dormir?" Ele perguntou a voz baixa. "Não", eu admiti. Ele acenou para a cadeira vazia ao lado dele. "Senta. Companhia é sempre boa nas horas difíceis." Eu me sentei. A cadeira rangeu. Ficamos ali, os dois, olhando para o fogo. "Você cuidou bem dele", eu disse, apontando para o cachorro. "Já cuidei de muito bicho na vida", seu Tião respondeu. "Cachorro, gato, cavalo, até onça uma vez. Bicho não tem maldade. Não como gente." Ele cuspiu no chão com nojo. Gente é capaz das piores coisas, e eu já vi muita coisa ruim. Eu não disse nada, só esperei. Seu Tião continuou olhando para o fogo. Eu morava numa cidade, Porangatu mesmo. Tinha família, esposa, 2 filhos. Trabalhava numa fazenda grande, cuidando de gado. Vida simples, mas era boa. Ele fez uma pausa longa. Até o dia que eu vi uma coisa que não devia ter visto. Meu estômago apertou. "Crianças", ele continuou, a voz ficando mais baixa, mais pesada. "Mas chegando de caminhão, de noite, escondidas. Eu estava voltando tarde de um parto de vaca e vi. Perguntei para o patrão o que era aquilo. Ele disse que não era da minha conta." Seu Tião apertou os punhos, mas eu não consegui deixar quieto. Fiquei de olho e descobri que a fazenda não era só de gado, era ponto de trânsito. Crianças vinham de um lugar e iam para outro. Algumas ficavam, outras sumiam. Ele olhou para mim e nos olhos dele eu vi uma dor antiga, profunda. Eu denunciei. Fui na polícia. Contei tudo. E você sabe o que aconteceu? Eu balancei a cabeça. "Nada", ele disse amargo. "Absolutamente nada, porque o delegado era sócio, o prefeito era sócio. Metade da cidade era sócio ou sabia e fingia que não via." Ele respirou fundo. "E aí eles vieram atrás de mim, queimaram minha casa, com minha família dentro. Eu senti o mundo parar. Eu estava fora, buscando remédio para minha esposa na cidade. Quando voltei, só tinha cinzas e os corpos." A voz dele não quebrou. Mas eu ouvi a dor nela. Uma dor que tinha virado pedra com o tempo, mas que continuava lá, pesada, imóvel. Tentaram me matar também. Mas eu fugi. Vim para cá, para essa casa velha, que era de um tio meu que já tinha morrido. E fiquei, sozinho, escondido, esperando morrer. Ele olhou para mim. "Mas aí vocês apareceram, e eu percebi que o destino estava me dando uma chance de fazer o que eu não consegui fazer antes." "Que é?" Eu perguntei mesmo já sabendo a resposta. "Salvar pelo menos uma", ele disse. "Só uma, para saber que não foi tudo em vão." Ficamos em silêncio por um tempo. E então eu entendi. Seu Tião não estava nos ajudando por bondade. Estava nos ajudando por redenção. Assim como eu. "Então você vai nos ajudar a chegar em Miracema?" Eu perguntei. "Vou", ele disse. "Mas não vai ser fácil. Eles devem ter bloqueado as estradas. Devem estar vigiando hospitais, postos de gasolina, qualquer lugar que vocês possam aparecer." "Então como a gente vai?" Seu Tião ficou pensando. Olhou para o fogo, olhou para o teto e então olhou para mim. "Tem um jeito, mas é arriscado. Tudo é arriscado agora." "É verdade", ele concordou. "Então escuta, tem uma estrada velha, muito velha, de terra, nem aparece mais nos mapas.
Era usada nos anos 50, 60, quando ainda tinha garimpo por aqui. Liga essa região até perto de Guaraí. De lá, dá para pegar uma estrada menor até Miracema. E por que essa estrada não é usada? Porque ela passa por lugares ruins, perigosos, tem trechos que desmoronaram, tem ponte que caiu e tem outras coisas. Que outras coisas? Seu Tião hesitou. Gente que não quer ser achada. Gente que vive lá porque não tem mais para onde ir. Alguns são só coitados, outros são perigosos. Mais perigosos que os homens que estão nos caçando? Diferente, seu Tião respondeu. Mas vocês não têm escolha. É essa estrada ou nenhuma. Eu pensei muito. Odo, e você tem como a gente chegar nessa estrada? Tenho, ele disse. Tenho uma caminhonete velha. Tá escondida num galpão, uns 2 quilômetros daqui. Não usei ela faz anos, mas a última vez que liguei funcionou. Você vai com a gente? Seu Tião balançou a cabeça. Não posso, eu sou velho, ia atrasar vocês. E além disso, eu preciso ficar aqui. Caso eles voltem, preciso dar tempo para vocês sumirem. Eles vão te matar, eu disse. Talvez, ele respondeu calmo demais. Mas eu já devia ter morrido faz tempo. Eu tô vivendo de emprestado. Se eu morrer salvando uma criança, aí minha vida vai ter valido alguma coisa. Eu não soube o que dizer. Então estendi a mão. Ele apertou. A gente sai antes do amanhecer, ele disse. Quanto mais cedo, melhor. Vai demorar umas 2 horas para chegar no galpão. Tem que ir a pé. Não dá para fazer barulho. E Cláudia, ela mal consegue andar. Por isso você vai ter que carregá-la parte do caminho, seu Tião disse. Não tem outra opção. Eu assenti, mesmo sabendo que meu corpo já estava no limite. E o cachorro? Ele vai também, seu Tião disse. A menina não vai sossegar se ele não for. E além disso, aquele bicho tem mais coragem que muito homem que eu conheci. Ele merece chegar até o fim. Eu olhei para o cachorro dormindo e concordei. Então durma um pouco, seu Tião disse. Eu fico acordado. Daqui 2 horas a gente sai. Eu voltei para o quarto, mas não dormi. Só fiquei deitado, olhando para o teto, pensando no que vinha pela frente, pensando em todas as maneiras que aquilo podia dar errado e em como eu ia ter que fazer dar certo mesmo assim. 2 horas depois, seu Tião me acordou. Ou melhor, fez o sinal de que era hora. Eu levantei Cláudia devagar. Ela gemeu, desorientada, mas acordou. Expliquei o plano. Ela ouviu em silêncio e assentiu. Isabela foi mais difícil. Ela não queria acordar. Quando finalmente abriu os olhos, estava confusa, assustada. Mas quando viu o cachorro, se acalmou um pouco. Seu Tião tinha preparado algumas coisas. Água em garrafas velhas, pão embrulhado num pano, um pouco de carne seca e uma faca. Velha, mas afiada. Para defesa, ele disse me entregando. Espero que não precise usar. Eu também esperava. A gente saiu da casa antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, só uma faixa fina de luz cinza no horizonte. O mato estava silencioso. Até as cigarras tinham parado de cantar. Seu Tião ia na frente, a espingarda na mão, atento a qualquer som. Eu vinha logo atrás, carregando Isabela nas costas e o cachorro no braço. Cláudia vinha por último, se apoiando em mim com o braço livre, mancando, mas sem reclamar. A caminhada foi lenta, dolorosa. Cada passo era uma luta, mas continuamos. Atravessamos o mato fechado, passamos por um córrego seco, subimos uma ladeira íngreme e, finalmente, chegamos ao galpão. Era velho, de madeira apodrecida, meio caído, mas ainda em pé. Seu Tião empurrou a porta, que rangeu alto demais. Todos nós congelamos, ouvindo. Nada. Só o vento. Entramos. E lá, no meio do galpão, coberta por uma lona velha, estava a caminhonete. Seu Tião puxou a lona. Era uma Ford F-75, vermelha. Ou tinha sido vermelha. Agora era mais ferrugem que tinta, mas parecia inteira. Ela funciona? Eu perguntei. Vamos descobrir, seu Tião disse.
Ele abriu a porta do motorista. Entrou. Virou a chave. Nada. Tentou de novo. Nada. Meu coração começou a afundar. Então, na terceira tentativa, o motor tossiu. Engasgou e ligou. O barulho era alto. Muito alto. Rápido! Seu Tião gritou. Entrem! Eu coloquei Isabela no banco de trás. O cachorro ao lado dela. Ajudei Cláudia a subir na frente. E então ouvi. Vozes. Longe, mas vindo na nossa direção. Eles ouviram o motor. Seu Tião desceu da caminhonete. Pegou a espingarda. Vai! Ele gritou. Não! Eu gritei de volta. Você vem com a gente! Não dá tempo! Os gritos estavam mais pertos. Eu seguro eles! Você vai! Seu Tião, vai! Ele rugiu. E então, mais baixo, olhando direto nos meus olhos, salva ela, por favor. Salva pelo menos uma. Eu senti a garganta apertar, mas assenti. Entrei na caminhonete, pisei no acelerador e saí. A última coisa que vi pelo retrovisor foi seu Tião parado na frente do galpão, a espingarda erguida, pronto para enfrentar sozinho o que quer que viesse. Pronto para dar a vida por uma criança que ele mal conhecia. Porque algumas pessoas nascem heróis, e outras se tornam heróis quando escolhem morrer pelas pessoas certas. O motor da caminhonete velha tossia e cuspia, mas seguia em frente. Eu apertava o acelerador com tudo, sentindo cada solavanco da estrada de terra me sacudir até os ossos. A suspensão estava destruída, cada buraco era uma tortura. Mas eu não podia diminuir, porque atrás de nós, muito atrás, eu tinha ouvido um tiro seco, alto, ecoando pelo mato, e depois outro, e mais outro. Isabela gritou e tampou os ouvidos. Cláudia se virou no banco, os olhos arregalados, as mãos agarradas no painel. Ele vai ficar bem? Ela perguntou, mas a voz dela já sabia a resposta. Eu não respondi. Não podia mentir. Não agora. Mais tiros. Uma saraivada deles e depois... silêncio. Um silêncio pesado, definitivo, que dizia tudo. Seu Tião tinha dado a vida dele pela nossa. E a gente não podia deixar isso ser em vão. Eu apertei o volante com mais força, pisando ainda mais no acelerador. A caminhonete gemeu, o motor reclamando, mas obedeceu. A estrada de terra se abriu à frente, estreita, tortuosa, cercada de mato fechado dos dois lados. Era exatamente como seu Tião tinha descrito. Uma estrada esquecida, uma estrada que o tempo tinha tentado apagar, mas ela ainda existia, e era nosso único caminho. Rodamos por mais de 1 hora em silêncio. Isabela tinha se encolhido no banco de trás, abraçada ao cachorro. O bicho continuava fraco, mas estava acordado agora, a cabeça apoiada no colo da menina. De vez em quando ele lambia a mão dela, como se tentasse dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Cláudia olhava pela janela, as lágrimas escorrendo em silêncio. Ela não soluçava, não fazia barulho, só chorava, como se tivesse desistido de tentar parecer forte. E eu dirigia, porque era a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que eu podia controlar. O sol começou a nascer. Uma luz alaranjada e suave atravessou as árvores, pintando a estrada de dourado. Devia ser bonito, mas eu não conseguia ver beleza em nada. Só via a conta que a gente ainda tinha que pagar. A estrada começou a subir. Ficou ainda mais estreita, mais íngreme. A caminhonete reclamou, o motor falhando. Eu troquei a marcha, forcei, e ela obedeceu. Foi quando a estrada se abriu de repente. E o que eu vi me fez pisar no freio. À frente, do lado esquerdo, havia uma vila. Mas não era uma vila comum. Era um amontoado de barracos, madeira velha, lona, papelão, pedaços de metal enferrujado, tudo improvisado, tudo precário. Fumaça subia de algumas fogueiras, roupas velhas penduradas em varais, crianças descalças brincando na terra, gente, muita gente. Mas o tipo de gente que o mundo tinha esquecido. Que lugar é esse? Cláudia perguntou a voz baixa.
Não sei, eu respondi. Mas seu tião avisou. Disse que ia ter gente vivendo aqui. Gente que não quer ser achada. A gente passa direto? Eu ia responder que sim, ia acelerar e sair dali o mais rápido possível. Mas então eu vi. Lá na frente, bloqueando a estrada, tinha um grupo de homens. 5, 6, talvez mais. Alguns seguravam pedaços de pau. Outros tinham facões. Um deles tinha o que parecia ser uma espingarda improvisada. Eles não estavam ali por acaso. Estavam esperando. Merda! Eu sussurrei. Diminuí a velocidade. A caminhonete foi desacelerando até parar, uns 20 metros antes do bloqueio. Os homens não se mexeram. Só ficaram ali, parados, olhando. Um deles deu um passo à frente. Era magro, alto, o rosto marcado pelo sol e pela vida dura. Cabelo comprido, barba suja. Ele tinha um facão na mão, mas não estava erguido. Só pendurado, solto, ao lado do corpo. Esse é um pedágio, ele disse, a voz grave, cansada. Vocês querem passar, tem que pagar. Eu olhei ao redor. Tinha mais gente saindo dos barracos agora. Mulheres, crianças, velhos, todos magros. Todos com aquele olhar vazio de quem já tinha perdido tudo. A gente não tem dinheiro, eu disse. Todo mundo tem alguma coisa, o homem respondeu. Comida, água, roupa, qualquer coisa serve. Eu olhei para Cláudia. Ela olhou para mim. A gente tinha as garrafas de água que seu tião tinha dado. O pão, a carne seca, era tudo que a gente tinha. Se a gente der, a gente não chega, Cláudia disse baixinho. Se a gente não der, a gente não passa, eu respondi. Ela fechou os olhos, apertou os punhos, e então, surpreendentemente, foi Isabela quem falou. Dá para eles, a gente virou para ela. Isa, Cláudia começou. Dá para eles, ela repetiu, a voz mais firme agora. Eles têm fome, eu sei como é ter fome. Ela olhou pela janela, para os barracos, para as crianças descalças. Dá para eles? Eu senti algo se apertar no peito. Aquela menina tinha sido sequestrada, maltratada, fugido por quilômetros. Quase morreu. E ainda assim tinha compaixão. Peguei a sacola que seu tião tinha preparado. Desci da caminhonete devagar, as mãos levantadas, para mostrar que não era ameaça. O homem me olhou. Não baixou o facão, mas também não levantou. A gente tem isso, eu disse, mostrando a sacola. É tudo que a gente tem, mas é de vocês. Ele olhou para a sacola, depois para mim, depois para a caminhonete. Tem criança aí dentro? Tem, eu respondi. Uma menina. Ela está fugindo de gente ruim. A gente está tentando levar ela para um lugar seguro. O homem ficou quieto por um momento. Os outros atrás dele também. E então ele abaixou o facão. Pode passar, ele disse. Eu pisquei, surpreso. Pode ficar com a comida? Eu perguntei. Não, ele disse. A gente não cobra de quem está salvando criança. A gente pode ser esquecido, mas a gente não é monstro. Ele fez sinal para os outros. Eles se afastaram, abrindo caminho. Vai, o homem disse. E boa sorte. Vocês vão precisar. Eu voltei para a caminhonete, ainda processando o que tinha acontecido. Entrei, liguei o motor e passei. Quando olhei pelo retrovisor, o homem ainda estava lá, parado, olhando a gente ir embora. E eu percebi algo. O mundo era cheio de monstros, mas também era cheio de gente quebrada que ainda tinha dignidade. A estrada continuou por mais 2 horas, subindo, descendo, atravessando lugares que pareciam não pertencer a este século. Pontes caídas que a gente teve que desviar, passando por dentro de córregos rasos. Árvores tombadas que a gente teve que empurrar para abrir caminho. E silêncio, muito silêncio. Foi quando a caminhonete começou a falhar. O motor tossia cada vez mais, falhava, pegava de novo, falhava. Não, eu sussurrei. Não agora, por favor. Mas a caminhonete não me ouviu. Ela tossia, tossia. E então, no meio de uma subida, ela morreu. Simplesmente parou.
Tentei ligar de novo. Nada. De novo. Nada. Meu coração afundou. Acabou? Cláudia perguntou, a voz trêmula. Acabou, eu confirmei. Isabela começou a chorar baixinho. Eu saí da caminhonete, abri o capô. Fumaça subiu. O motor estava fervendo. E tinha um vazamento. Óleo escorrendo para o chão. Não tinha conserto. Não ali. Não sem peças. Não sem ferramentas. Eu soquei o capô frustrado. E agora? Eu gritei pro nada. Minha voz ecoou pelo mato vazio. Ninguém respondeu. Só o vento. Eu voltei para a caminhonete. Sentei no chão, as costas apoiadas na roda, a cabeça nas mãos. A gente tinha chegado longe, mas não longe o suficiente. Cláudia desceu também, mancando. Sentou ao meu lado. Quanto falta? Ela perguntou. Não sei, eu disse. Talvez uns 50 quilômetros. Talvez mais. A gente pode andar? Você não pode, eu disse. E eu não sei se consigo carregar você por 50 quilômetros. Ela ficou quieta. Então deixa eu aqui. Eu virei para ela, chocado. O quê? Deixa eu aqui, ela repetiu. Leva a Isabela. Você consegue carregar ela. E o cachorro também. Vocês chegam mais rápido sem mim. Não, eu disse firme. Eu só vou atrasar. Não, eu repeti mais alto. Eu não vou deixar você. A gente chegou junto até aqui. A gente chega junto até o fim. Cláudia começou a chorar. Eu tô tão cansada, ela sussurrou. Eu não aguento mais. Eu segurei a mão dela. Eu sei, mas você aguenta. Porque a Isabela precisa de você. Porque você é a única pessoa que ela conhece. A única que ela confia. Cláudia olhou para mim, os olhos vermelhos. E se a gente não conseguir? A gente consegue, eu disse. Nem que seja rastejando. Foi quando ouvi um barulho, longe, mas inconfundível. Motor, vindo na nossa direção. Meu sangue gelou. Eles acharam a gente. Cláudia sussurrou apavorada. Eu me levantei, olhei para a estrada atrás de nós e vi a poeira subindo. Um carro, vindo rápido. Isabela! Eu gritei. Desce! Rápido! Ela desceu, segurando o cachorro. A gente se escondeu atrás da caminhonete. O carro se aproximava, cada vez mais perto. Eu peguei a faca que seu tião tinha me dado. Era ridículo, uma faca contra pessoas armadas. Mas era tudo que eu tinha. O carro chegou, parou, a porta se abriu e eu me preparei para lutar. Para morrer lutando, se fosse preciso. Mas então eu vi quem desceu. E não era um dos homens. Era Reinaldo, o caminhoneiro que tinha parado para nos ajudar lá no começo. Ele olhou para a gente, para a caminhonete quebrada, e suspirou. Eu sabia que vocês iam precisar de mim, ele disse. E pela primeira vez em horas, eu sorri. Reinaldo não fez perguntas. Não perdeu tempo com explicações ou reclamações. Ele apenas olhou para a gente, sujos, machucados, exaustos, e acenou com a cabeça na direção do carro dele. Entrem, foi tudo o que disse. A gente não discutiu. Não havia o que discutir. Eu ajudei Cláudia a se levantar. Ela mal conseguia ficar em pé, mas se segurou em mim com força. Isabela pegou o cachorro no colo, mesmo ele sendo pesado demais para ela, e caminhou cambaleando até o carro. Reinaldo tinha vindo num carro comum. Um Gol velho, branco, amassado em alguns lugares, mas funcionando. Devia ter conseguido emprestado de alguém. Como você nos achou? Eu perguntei enquanto ajudava Cláudia a entrar no banco de trás. Depois que vocês entraram naquela fazenda, eu fiquei rondando, Reinaldo explicou. Vi os carros dos capangas também entrarem. Esperei. Depois ouvi os tiros. Muitos tiros. Pensei que vocês tivessem morrido, mas decidi procurar mesmo assim. Ele olhou para mim, sério. Segui a estrada velha, a única que fazia sentido, e encontrei aquele velho na entrada do galpão. Meu coração apertou. Ele estava... Reinaldo balançou a cabeça devagar. Ele estava caído, mas ainda respirava. Consegui falar com ele antes dele ir.
Ele me disse que vocês tinham pegado a caminhonete. Me disse para seguir vocês. Para não deixar vocês morrerem. Eu senti um nó na garganta. E então ele disse uma coisa estranha. Reinaldo continuou. Ele disse: agora eu posso descansar. Agora eu salvei uma. Cláudia soluçou no banco de trás. Isabela abraçou o cachorro com mais força, as lágrimas escorrendo em silêncio. E eu apenas abaixei a cabeça, porque eu sabia exatamente o que seu Tião tinha sentido naquele momento final. A paz de quem finalmente cumpriu a promessa que tinha feito há muito tempo. Reinaldo esperou a gente se acomodar e então acelerou. O Gol não era potente, mas era mais rápido que a caminhonete quebrada. E mais importante, estava funcionando. Quanto falta para Miracema? Eu perguntei. Uns 40 quilômetros, Reinaldo respondeu. Se a gente não encontrar mais ninguém no caminho, a gente chega em menos de 1 hora. 1 hora, só mais 1 hora. Parecia perto demais para ser verdade. E ao mesmo tempo, longe demais. Rodamos em silêncio pelos primeiros 20 minutos. Isabela tinha finalmente adormecido, encostada em Cláudia, o cachorro deitado entre as duas. O bicho também dormia, a respiração mais calma agora, a febre parecendo ter passado completamente. Cláudia olhava pela janela, perdida em pensamentos. De vez em quando, ela acariciava a cabeça de Isabela devagar, como se precisasse ter certeza de que a menina ainda estava ali. Eu estava no banco da frente, ao lado de Reinaldo, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Quantas horas tinham se passado desde que eu tinha visto aquele cachorro carregando a menina na estrada? Parecia uma vida inteira. Parecia que eu tinha morrido e renascido várias vezes naquele período. Você tá bem? Reinaldo perguntou, quebrando o silêncio. Não sei, eu respondi, honesto. Não sei mais o que é estar bem. Reinaldo assentiu, como se entendesse perfeitamente. Você fez uma coisa corajosa, ele disse. Muita gente teria passado direto, fingido que não viu, seguido viagem. Eu quase fiz isso, eu admiti. Quase passei direto, mas não passou. Não, eu concordei. Não passei. E pela primeira vez em 7 anos, eu não senti culpa ao lembrar de Laura. Senti aceitação, como se ela finalmente pudesse descansar, como se eu finalmente pudesse descansar, porque eu tinha feito diferente dessa vez, e tinha valido a pena. Miracema do Tocantins apareceu no horizonte como um milagre, uma cidade pequena, simples, mas vibrante, casas coloridas, ruas movimentadas, gente indo e vindo, vida acontecendo. E no centro da cidade, numa colina discreta, o convento. Reinaldo estacionou na frente. Uma construção antiga, bem cuidada, pintada de branco e azul. Tinha um jardim na frente com flores coloridas e um pequeno portão de ferro. A gente desceu do carro. Cláudia precisou de ajuda. Isabela carregava o cachorro, mas estava tão exausta que mal conseguia andar. Eu toquei a campainha. Esperei. E então a porta se abriu. Uma freira apareceu. Devia ter uns 60 anos. Baixinha, rechonchuda, rosto gentil e olhos atentos. Ela usava um hábito simples, azul claro, e tinha um rosário pendurado na cintura. Posso ajudar? Ela perguntou, a voz suave. A gente está procurando a irmã Beatriz, Cláudia disse, a voz falhando. A freira olhou para a gente, viu o estado em que estávamos. Viu Isabela, viu o cachorro e seu rosto mudou. Não com medo, mas com compreensão. Eu sou irmã Beatriz, ela disse. E vocês vieram de longe, não é? Cláudia desabou, literalmente. As pernas dela simplesmente cederam. Eu a segurei antes que caísse. Por favor, Cláudia implorou chorando. Por favor, ajude ela. Ela foi tirada de um lugar horrível. Ela precisa de proteção, ela precisa... Calma, filha, irmã Beatriz disse, firme, mas gentil. Vocês estão seguros agora, todos vocês. Ela abriu a porta completamente e fez sinal para entrarmos. Venham, vamos cuidar de vocês.
As horas seguintes foram um borrão. Outras freiras apareceram, nos levaram para dentro, nos deram água, comida, roupas limpas, cuidaram dos nossos ferimentos. Deram um banho em Isabela e a colocaram numa cama limpa, macia, segura. O cachorro foi levado para um veterinário que trabalhava com o convento. Ele voltou algumas horas depois, com a pata devidamente tratada, alimentado, vacinado. Isabela não quis se separar dele, então deixaram o bicho ficar no quarto com ela. Cláudia foi examinada por um médico. Disseram que ela precisava de cirurgia nos joelhos, de fisioterapia, de tempo, mas que ia melhorar, que ia poder andar de novo, com ajuda. E eu tomei banho, comi, dormi. Dormi pela primeira vez em dias sem pesadelos. Acordei no dia seguinte com o sol entrando pela janela do pequeno quarto que me deram. Me levantei, ainda dolorido, mas vivo. Saí do quarto e fui até a cozinha, onde irmã Beatriz estava preparando café. "Bom dia", ela disse sorrindo. "Dormiu bem?" "Dormi", eu respondi. Melhor do que eu esperava. Ela me serviu uma xícara de café. Sentei à mesa. "Isabela está bem", ela disse. Dormiu a noite toda. Acordou uma vez, procurando o cachorro, mas quando viu que ele estava ao lado dela, voltou a dormir. "E Cláudia? Também está descansando. Ela vai precisar de tempo, mas ela é forte. Vai superar." Eu assenti, tomando um gole do café. "E agora?" eu perguntei. "O que vai acontecer com elas?" Irmã Beatriz sentou do outro lado da mesa. "Isabela vai ficar conosco. Vamos protegê-la. Temos contatos em outras cidades, em outros estados. Se for necessário, vamos movê-la. Mas, por enquanto, ela fica aqui, segura. E Cláudia? Ela também pode ficar, pelo tempo que precisar, até se recuperar, até sentir que pode seguir em frente." "E os homens que estavam atrás delas?" Irmã Beatriz ficou séria. "Já entrei em contato com pessoas de confiança, pessoas que podem investigar, pessoas que não estão envolvidas com aquilo. Vai demorar, mas vamos fazer justiça, da forma certa. Eu queria acreditar, e de alguma forma eu acreditava." "E você?" Irmã Beatriz perguntou. "O que vai fazer agora?" Eu fiquei quieto, pensei. "Não sei", eu finalmente disse. "Meu caminhão foi destruído. Minha vida inteira estava naquele caminhão. Não sei o que fazer sem ele." Irmã Beatriz sorriu. "Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa." Ela se levantou e colocou a mão no meu ombro. "Você salvou uma vida. Na verdade, salvou várias. Isso vale mais do que qualquer caminhão, mais do que qualquer estrada." Eu senti os olhos arderem, mas não chorei. Só a senti. Passei mais 3 dias no convento. Vi Isabela começar a sorrir de novo. Aos poucos. Tímida, mas era um sorriso verdadeiro. Vi ela brincar com o cachorro no jardim. Vi ela conversar com as outras crianças que também estavam sendo protegidas ali. Vi Cláudia se fortalecer, física e emocionalmente. Vi ela começar a acreditar que tinha um futuro, que Isabela tinha um futuro. E vi Reinaldo partir. Ele tinha ficado só para ter certeza de que estava tudo bem. E quando teve certeza, ele apertou minha mão, disse: "Foi uma honra", e foi embora. Boa gente ainda existia no mundo, e eu tinha tido a sorte de encontrar algumas delas. No 4º dia, eu decidi partir também. Não porque eu quisesse, mas porque eu sabia que tinha que ir. Isabela me abraçou na despedida, apertou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por não desistir." Eu segurei as lágrimas, abracei ela de volta. "Obrigada por me lembrar porque vale a pena tentar", eu respondi. Cláudia também me abraçou e disse: "Você deu uma segunda chance para ela e para mim. Isso nunca vai ser esquecido." E então o cachorro veio até mim, mancando um pouco mais firme. Ele encostou a cabeça na minha perna, olhou para mim com aqueles olhos profundos. Eu me abaixei,
Passei a mão na cabeça dele. Você foi o verdadeiro herói aqui, garoto, eu disse. Você foi quem não desistiu primeiro, quem me ensinou que vale a pena lutar. O cachorro lambeu minha mão e eu soube que ele entendia. Saí do convento naquela tarde. Irmã Beatriz tinha me dado algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para uma passagem de ônibus. Eu não sabia para onde ia. Só sabia que eu não era mais o mesmo homem que tinha parado naquela estrada dias atrás. Aquele homem estava morto e no lugar dele tinha nascido outro. Um homem que sabia que a estrada não era fuga. Era chance. Chance de encontrar quem precisa de ajuda. Chance de fazer diferente. Chance de salvar não só os outros, mas a si mesmo. 6 meses depois, eu estava dirigindo de novo. Não o meu caminhão. Esse tinha se perdido naquela estrada. Mas um outro, mais velho, mais cansado, mas meu. Tinha conseguido juntar dinheiro trabalhando em obras, fazendo bicos, economizando cada centavo. E finalmente comprei outro caminhão. Não porque eu precisasse voltar para a estrada, mas porque eu queria. Porque agora eu sabia que a estrada não era maldição, era propósito. Eu estava numa BR qualquer no meio do Tocantins quando vi. Uma mulher parada no acostamento. Carro quebrado, criança pequena no colo. Sozinha, assustada. E dessa vez, eu não hesitei, nem por um segundo. Parei o caminhão, desci e ofereci ajuda, porque era isso que eu fazia agora, era isso que eu era. Não era mais o homem que fugia da culpa, era o homem que carregava esperança. E quando ajudei aquela mulher a entrar no caminhão, quando vi o alívio no rosto dela, quando ouvi a criança dizer, "Obrigado, tio", eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. A paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. A paz de quem escolheu não desistir. E em algum lugar naquele convento em Miracema do Tocantins, Isabela brincava no jardim com um cachorro caramelo. Ela ria, ela sonhava, ela vivia. E isso valia cada quilômetro, cada dor, cada sacrifício. Porque no final não eram as estradas que definiam a gente. Era o que a gente escolhia fazer nelas. E eu tinha escolhido salvar, não só Isabela, não só Cláudia, não só o cachorro, mas a mim mesmo. E isso fazia toda a diferença. Fim. Alguns anos depois, Isabela escreveu uma carta. Ela nunca enviou, mas guardou. E quando cresceu, quando se tornou assistente social, quando começou a ajudar outras crianças como ela tinha sido ajudada, ela releu aquela carta e chorou e sorriu. A carta dizia, "Querido caramelo e querido caminhoneiro cujo nome eu nunca soube direito, eu cresci. Estou bem. Tia Cláudia também está. Ela conseguiu operar os joelhos e agora anda com bengala. Mas anda. A gente nunca esqueceu vocês. Nunca esquecemos que quando o mundo inteiro virou as costas, vocês viraram para frente. Caramelo morreu de velhice, dormindo ao meu lado há 2 anos. Mas ele viveu feliz, muito feliz. E eu sei que ele sabia que tinha cumprido sua missão. E você, caminhoneiro, eu não sei onde você está, se ainda dirige, se ainda ajuda a gente na estrada. Mas eu espero que sim. Porque o mundo precisa de mais gente como você. Gente que escolhe parar. Gente que escolhe ajudar. Gente que escolhe não desistir. Obrigada por me salvar. E obrigada por me ensinar que vale a pena acreditar em gente boa. Porque gente boa ainda existe. E você é a prova disso. Com amor eterno, Isabela. E em algum lugar, numa estrada qualquer do Brasil, um caminhoneiro de cabelos grisalhos para ajudar mais alguém. Porque ele prometeu, e ele nunca mais quebrou uma promessa. Nunca mais.